Olá, pessoal. Eu vim falar com vocês hoje como se faz para calcular a quantidade de calor de uma substância. Então, nós utilizamos de uma fórmula até basicamente prática, né? Onde é Q igual a massa vezes o C, que é calor específico da matéria, e ΔT, que é a variação de temperatura. Então, ó, Q vai representar a quantidade de calor, né? M vai representar a massa, C, o calor específico dessa matéria que a gente está calculando, e o ΔT é a variação de temperatura. Então, eu trouxe para vocês um exercício aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Ó, determine a quantidade de calor de uma substância com massa de 200 quilogramas. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Ele quer a quantidade de calor, coloquei interrogação, né? Aí ela fala que a massa é 200 gramas, ok? Que sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tá aqui, ó, 20 graus Celsius. Então, olha, ΔT é a minha variação de temperatura, 20 graus Celsius. Aí ele coloca aqui, adote o C, o Czinho, igual a 0,1 Cal/G graus Celsius, que é o calor específico dessa substância. Toda substância tem o seu calor específico, e no caso dessa daqui é 0,1, tá? Existe uma tabela de todas as substâncias e seus calores específicos, mas normalmente o Czinho, ele é dado no exercício. Alguns exercícios até pede, eu até coloquei exercício aqui pedindo por ele, mas assim, normalmente pede a quantidade de calor, a massa ou a variação de temperatura, ok? Então, o que eu fiz? Olha aí, quantidade, determine a quantidade de calor, não tem o que, né? Então, vou repetir. Aí, o que eu faço? Igual, quem é o M? É a massa. A massa ele deu, vale 200, tá? A gente colocou aqui do lado, ó. A massa vale 200. O calor específico, ele mandou adotar 0,1. Olha lá, eu adotei 0,1 aqui. Vezes a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius, olha. Coloquei os 20 graus Celsius aqui. Então, o que vai ser igual? 200 vezes 20. 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes 0,1, né? Ou 0,1 vezes 4.000, que é mais fácil, tá? 0,1 vezes 4.000, eu coloquei os 3 últimos zeros para fora. Aí ficou 0, 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu conto uma e ponho a vírgula, fica 400 cal. Trouxe mais alguns aqui para vocês. Eu tenho um segundo exercício que diz o seguinte, ó. Determine a variação de temperatura sofrida por uma substância de 200 gramas. O que ele pergunta? Determine, o que ele manda determinar? A variação de temperatura, não é isso? Então, eu não tenho ΔT, tá? Eu coloquei aqui, coloquei uma interrogação. Sofrida por uma substância de 200 gramas, ó, 200 gramas. Com quantidade de calor de 400 calorias. Quantidade de calor é o quê? 400 cal, ou calorias, tanto faz. Tá. E de calor específico, 0,1. Ele me deu 0,1 de calor específico. Então, vamos lá. Qual que é a nossa fórmula? Q
é igual a M vezes C vezes delta T, não é isso? Então tá, vamos ver o que nós temos aqui. Eu tenho o quê? Tenho ele aqui, ó, vale 400. Igual, eu tenho o M, tenho, tá aqui, ó, vale 200. Vezes o C, que é 0,1, tá aqui, ó. E vezes delta T, que eu não conheço. Então, aqui é 400, igual. Aí eu faço 200 vezes 0,1. Eu fiz essa continha aqui do lado, ó. Olha aqui. Aqui eu fiz o contrário do que eu tinha feito no outro, mas a gente pode fazer da mesma forma. 0,1 vezes 200. É até mais fácil, tá? Mas olha o que aconteceu. Na hora que você faz, do método tradicional mesmo, uma vezes 0, 0, uma vez 0, 0, uma vezes 2, 2. Aqui é mais 0,00, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, e 0,2, 0 também. Agora eu somo. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui deu 2 e aqui deu 0. Depois dessa vírgula, quantas casas eu tenho? Uma. Então, eu conto uma casa, vou lá e coloco a vírgula. Deu 20 graus Celsius. Essa foi a temperatura que a gente achou. Agora, um terceiro. Vamos lá. Uma substância, ela tem uma quantidade de calor igual a 400 gramas. Então, já coloquei aqui que o Q vale 400. E uma massa, né, de 200 gramas. Tá aqui. M vale 200 gramas. O Q é 400 cal de caloria, o M é 200 gramas. E sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, tá aqui. Delta T é 20 graus Celsius. Determine o calor específico da matéria. Aqui eu pedi para achar aquele Czinho que eu falei, que quase não se pede, mas tem muito exercício, tem muito professor que gosta de pedir, por isso que eu achei que era legal passar um desses para vocês. Então, olha o Qzão. Aqui eu já coloquei na fórmula direta, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Então, olha, a quantidade de calor é 400, tá aqui, igual. A massa tá aqui, é 200, vezes o C, que eu não sei quanto vale, ele tá perguntando, vezes delta T, que é 20, é a temperatura, tá? Então, aqui fica 400 igual 4.000 vezes C. Eu multipliquei 200 por 20, tá? Agora, presta bem atenção aqui. Esse daqui não vai aqui, porque ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, primeiro 400 dividido pelo 4.000, porque ele estava multiplicando o C. Então, tudo que estiver multiplicando vai para baixo. Aí sim eu faço 400 dividido por 4.000. Aqui não tem 2 zeros, então eu posso cortar 2 zeros aqui. Cortei, ficou 4 dividido por 40. Eu vou até fazer a continha aqui para vocês. Ó, 4, aliás, 4 não, é 4 sim. 4 dividido por 40. Esse número é menor que esse, então eu ponho 0 e puxo uma vírgula, tá? Puxo uma vírgula aqui. Agora eu coloco uma casinha, eu acrescento uma casinha para poder dividir. Então fica 40 dividido por 40, dá 1. Então isso aqui ficou 0,1 cal/G graus Celsius, tá? Então, de novo, uma substância tem uma quantidade de calor de 400 cal. Coloquei aqui, ó, que é o Qzão. Uma massa de 200 gramas, coloquei no lugar da massa, que é M. A próxima letrinha aqui é o calor específico, vezes C. Eu não tenho,
Ele está perguntando, determina o calor específico. Então, eu vou repetir a letra, que é o C, vezes a sua variação de temperatura, que eu tenho, e é 20. Então, ficou 400, e 20 vezes 20, 200 vezes 20, vai dar 4.000, vezes C. Isolei o C e fiz 400 dividido por 4.000. Aqui tinha 2 zeros, eu fui lá embaixo, cortei 2 zeros. Fiquei com 4 dividido por 40, deu 0,1 Cal/G graus Celsius. Espero que tenha conseguido passar uma informação boa para vocês, que vocês tenham entendido melhor como a gente pode trabalhar com quantidade de calor, massa, calor específico, né, da matéria e variação de temperatura. Eu volto com mais exercícios. Um beijo, obrigada pela atenção e peço a vocês que se inscrevam no meu canal, se acharam que a aula foi boa. Muito obrigada.